mostramos aquela reportagem que a sua TV Mestre em Esporte está fazendo, mas hoje nós vamos conversar com uma profissional da área sobre doenças do sangue. Às vezes a pessoa tem um monte de tumor, sai tumor, bereba, sei lá o que sai. E a pessoa costuma assim, ó, você tem que purificar seu sangue. Você está com o sangue sujo. Bom, primeiro nós vamos saber se existe negócio de sangue sujo. E se o sangue sujo, e os antigos falam, realmente traz furúnculo, espinha. Bom, quais são as doenças que é do sangue? Então eu estou aqui com a doutora Cláudia Miola Canali, que é, além de cardiologista, e também hematologista, e tem experiência nisso tudo. Sim. Doutora, bom dia, muito obrigado pela presença da senhora aqui. Eu faço a primeira pergunta. Existe negócio de sangue sujo ou não? Bom dia, Picarelli. Sangue sujo não existe, né? O termo sangue sujo é quando algum processo está andando errado, né? Porque o sangue, ele tem que ser livre de bactéria, tem que ser livre de tudo, senão acaba disseminando uma infecção, né? Porque o sangue carrega bactéria para todos os locais do corpo. Então esse termo não existe. O que pode ter é alguma doença escondida atrás do sangue, né? Assim, dentro do sangue, que pode ser diagnosticado através do sangue. Que tipo de doença tem que preocupar a sociedade que está nos assistindo e a senhora me dá a solução para isso? Olha, são várias doenças, né? Assim, são várias até para você elencar quais são as mais Qual uma das importantes. mais preocupantes aí? Leucemia, na área de hematologia, leucemia. Hoje em dia na moda muito a ferritina, né? O que é ferritina? Ferritina são os depósitos de ferro no organismo. A ferritina pode aumentar em processos de sobrecarga de ferro, propriamente dito, de processos inflamatórios, porque ela aumenta com os processos inflamatórios também, em doenças genéticas como a hemocromatose, né? Então, assim, para você fez o diagnóstico de ferritina alta, tem um exame de ferritina alta, tem profissionais que já começam a fazer sangria. A sangria, por exemplo, só está indicado em casos de comprovada sobrecarga de ferro no organismo. Quem que faz essa sangria? Quem faz a sangria é o próprio banco de sangue, Hemosul, tal. O médico recomenda isso? Ele prescreve, nem sempre, nós vamos chegar lá, nem sempre é recomendada a sangria. A sangria só é recomendada em casos comprovados de sobrecarga de ferro. Como que a pessoa adquire a ferritina? A ferritina, A ferritina, ela aumenta nos casos de esteatose hepática, de cirrose, de tuberculose, de neoplasias, de cânceres, de hipotiroidismo, de hipertensão, de diabetes, de enfisema pulmonar. Então, de hemocromatose, que é uma doença hereditária. Então, assim, são vários fatores. Você tem que pesquisar primeiro reumatismos, né? Então, você tem que pesquisar primeiro qual é a doença que está levando essa ferritina alta, a causa que está elevando essa ferritina, para depois você tratar adequadamente. É perigoso? Ela é perigoso, perigoso quando os níveis são muito altos, né? E cronicamente, por quê? Porque ele começa a se depositar em órgãos como pulmão, fígado, coração, né, rins. Então começa a fazer a hemociderose, que é a deposição de ferro nos órgãos internos. A pessoa com anemia, a anemia tem várias características, né? Anemia profunda, anemia mais ou menos, média. Como que a pessoa faz o tratamento de anemia? O exame de sangue ele tem que ser de quanto em quanto tempo? Essa é a primeira pergunta. E como que se faz quando identifica que a pessoa está com anemia? Que tipo de tratamento? A anemia, o tratamento vai depender da causa, né? Porque a anemia, ela não é uma doença isolada, é uma doença em consequência de alguma coisa. Ou é uma anemia porque faltou ferro, nas mulheres geralmente por excesso de menstruação,
ou por um sangramento intestinal, um sangramento visível, ou sangramento renal, algum local sangrando faz uma anemia por deficiência de ferro. Tem doenças que são anemias, mas que têm excesso de ferro, como as talassemias, né, que você tem ferro, mas você tem uma produção ineficiente. Talassemia é uma anemia hereditária, né? É uma anemia hereditária. É uma anemia das doenças que chamam do mar Mediterrâneo, né, porque as pessoas que moram próximas ao mar Mediterrâneo são de caucasianos, né, e tem a falciforme, que é mais da descendência de raça negra. Mas, então assim, você vai ter que buscar, pode ser por falta de vitamina, pode ser por destruição das hemácias. Então, cada diagnóstico, você vai ter que diferenciar a causa e o tratamento é diferente. Então, não existe esse tratamento. Você tem que primeiro buscar a causa daquela anemia. Se você, por exemplo, está tentando repor o ferro, uma anemia ferropriva, mas se a paciente tem um câncer de intestino, onde ele está perdendo sangue, ou tem uma menstruação excessiva, praticamente você não vai conseguir equilibrar essa anemia nunca. Você tem que também tirar esse foco de perda. Agora, a pessoa que sai furúnculo, sei lá se é esse o nome, tumores no corpo, manchas vermelhas no corpo, tudo isso é em decorrência de algum problema no sangue? Uma coisa, pode ser até da pele, às vezes não é nem do sangue, pode ser da pele, né, local mesmo, uma deficiência de defesa da pele mesmo, ou algum tipo de entrada de bactérias ali, pode aparecer furúnculos, pode aparecer, mas não está muito relacionado com o sangue, não. Essas doenças do sangue, as pessoas têm que se cuidar. Por exemplo, nós estamos chamando a atenção das comadres, dos amigos, porque às vezes a pessoa não dá muita importância, né, doutora, ao sangue, né? Sim. Só quando o sangue é derramado, né? Quando Sim. precisa de sangue. Sim. Mas o sangue, ele faz parte do organismo. Na verdade, o sangue é praticamente a vida da pessoa. É a vida. Então, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter para ter um sangue bom? Livre de colesterol, de tudo isso que quando a gente faz exame de sangue até assusta com tantas coisinhas que tem lá. Na verdade, você tem que fazer prevenção, né? Tudo na medicina é melhor você prevenir do que remediar. Então, assim, tem doenças que você não consegue prevenir. Por exemplo, uma leucemia aguda, você não consegue prevenir. Não tem um exame que te dê com precisão que aquela pessoa nunca vai desenvolver uma leucemia na vida, né? Você não pode afirmar taxativamente. Mas, por exemplo, colesterol, triglicerídeos, hormônios da tireoide, essas são alterações que podem ser encontradas no sangue, que são detectáveis por exames laboratoriais simples. Leucemia dá mais em criança ou dá mais em adulto, pessoas adultas? Ou é hereditário isso aí, a leucemia? Tem hereditariedade. Na verdade, tem a parte genética, né? Tem algumas síndromes que são relacionadas com deterioração de cromossomos, né? De parte genética, que levam a algumas síndromes e que predispõem a desenvolver leucemias agudas. Agora, vamos falar sobre aquilo que eu chamo a atenção às minhas comadres e meus amigos. A doutora é hematologista. Hematologista é uma especialidade médica que vê esse negócio de sangue. Está circulando, na verdade está circulando. Eu já tive a oportunidade, doutora, de várias pessoas me falar assim, olha, isso é bom, faça a picarela, é ótimo. Nós que temos uma certa idade, é coisa maravilhosa, que é a hemoterapia. A pessoa tira não sei quantos miligramas de sangue da veia, do corpo, e aplica nas nádegas, no músculo, o próprio sangue da pessoa. E diz que dá uma reação de rejuvenescimento, de energia, diz que previne um monte de doença. Eu fiquei muito assustado com isso, porque o sangue, na verdade, quando ele já sai do corpo, com certeza ele pode ter qualquer problema, né? Saiu já, sei lá, eu não sei como que funciona isso. A senhora que é especialista, hemoterapia é algo que se recomenda ou não? Na verdade, a hemoterapia, ela faz parte da hematologia. A hemoterapia, que é a transfusão de sangue e derivados
para, por exemplo, um paciente que tem leucemia, que está em tratamento, que faz anemia. Isso é hemoterapia, correta? Isso é hemoterapia, correta, e é reconhecida pelo CRM. Transfusão de plaquetas no paciente com plaqueta baixa, leucemia, que está em tratamento quimioterápico, isso é reconhecido. A autohemoterapia... A autohemoterapia. É autohemoterapia. Ah, tá. Então é autohemoterapia. É onde você tira de 5 a 10 ml de sangue do próprio indivíduo e coloca numa região muscular, ou braço, ou glúteo, né? E isso vai, como é embora seja do próprio organismo, só que ele está localizado numa região que não deveria estar ali, isso estimula a imunidade a produzir macrófagos, e esses macrófagos vão fazer com que esse sangue seja reabsorvido. Então ele realmente faz a migração de macrófagos, né? E isso dura em torno de 5 dias, mais ou menos, para tirar todo esse sangue do músculo onde ele onde não deveria estar. Porém, essa é uma imunidade que dura em torno de 7 dias, a indicação da autohemoterapia é de 7 em 7 dias, porém não é reconhecido por falta realmente de pesquisas científicas, de informações científicas que comprovem a eficácia do método. Então, não se recomenda que se faça? Não se recomenda. O CRM, inclusive, não aceita. Médico eu sei que não está aplicando, mas diz que tem enfermeiros que vão na casa das pessoas, cobra sei lá quanto, e acaba fazendo isso. A senhora não recomenda? É perigoso? Recomendo. Eu peguei um paciente com plaqueta muito baixa que o enfermeiro fez. Aí, o que aconteceu? Ele foi colocado intramuscular, o paciente com plaqueta baixa, ele sangrou, onde foi aplicado, sangrou a perna. Aí chegou apavorado no consultório, né? Então, assim, é complicado. Eu não recomendo. Não recomendo. Não recomendo procurar. Não recomenda procurar, porque pode ter efeitos colaterais, não tem estudo ainda que comprove a sua eficácia, e uma coisa muito séria. E geralmente, essas pessoas que fazem, elas reutilizam agulha, reutilizam seringas, porque o que elas visam são os lucros. Então, as complicações de infecção, de transmissão de hepatite, de necrose por ter sido injetado no local que não deveria, né? Então, são várias complicações que são relatadas. Tem posto de saúde, segundo as informações que eu recebi, de que o pessoal reutiliza seringas, não agulha, mas reutiliza seringas no próprio paciente. No próprio paciente. Pode isso? Não tem problema nenhum? A partir do momento que ela é aberta, que ela foi utilizada, ela foi manipulada, essa seringa já não é estéril. Não pode. Não deveria. Na verdade, não recomendo. Não tem deveria. que ser nova mesmo, né? Essa reutilização. Às vezes a pessoa em casa se utiliza de medicação, faz automedicação usando seringa, usa a mesma seringa, né, para colocar o remédio, o antibiótico, sei lá o quê. Então precisa tomar muito cuidado, que é uma situação terrível. Doutora Cláudia, bom, nós estamos nos precavendo contra a possível epidemia de chikungunya e dengue. Bom, a senhora é cardiologista, né? Mas a gente não vai falar nada sobre isso, sobre cardiologia hoje. Mas eu quero falar sobre o seguinte: a dengue hemorrágica tem muito a ver com hemorragia, com sangue. O que acontece com a pessoa que contrai a dengue hemorrágica? O tratamento já falamos que tem que ser através de medicação. Agora, por que acontece a dengue hemorrágica? Eu não sei se a senhora tem essa informação. Por que ela se transforma em hemorrágica? A dengue hemorrágica, ela acontece por várias situações. Primeiro, o subtipo de vírus, né? Outra que, assim, como tem uma inibição da medula de produção de células, ela começa a cair plaqueta, cair leucócitos, né? Porque os próprios vírus inibem a proliferação de células normalmente, né? Então, isso pode acontecer de desenvolver sangramentos, né? E cair em níveis perigosos. Eu tenho uma pergunta aqui do telespectador pelo WhatsApp. Picarelli, eu me chamo Ednir, meu filho tem alergia no sangue. Hoje ele tem 25 anos, ele nasceu com essa alergia. Ele faz uso de, dá para colocar?
por favor, ele faz uso de remédio manipulado se não tem cura. Alergia no sangue? É difícil falar. É difícil falar alergia no sangue. Às vezes, o que ele está relatando nessa alergia, eu não sei, eu não conheço o caso, não vi exame, eu não conheço o paciente, talvez seja por aumento de eosinófilos no sangue. Isso pode caracterizar uma alergia ou também pode caracterizar verminose. Então é difícil falar. Verminose eu entendi. Agora, os eosinófilos que você falou... Eosinófilos é uma célula sanguínea. É uma célula sanguínea. Uma célula sanguínea. Isso. E a hepatite? Tem várias classificações a hepatite, né? Sim. E como que a pessoa adquire isso? A hepatite A, ela é adquirida transmissão fecal oral, né? A gente geralmente adquire na infância, né? Por ingestão de alimentos contaminados mesmo, né? Alimentos contaminados com fezes, né? Vamos ser bem claros, né? Porque é fecal oral, então a gente... Fecal. Então, coliforme fecal. Aí a hepatite A geralmente é de infância e uma grande parte da população tem, né? Isso é normal. A hepatite B, ela é de transmissão sexual, ela é de transmissão sanguínea, saliva, são vários de alicatinho, de salão, né? E a hepatite C é praticamente só sangue. Todo mundo tem que ter cuidado, né? No dia de hoje, as pessoas precisam tomar cuidado porque pode ser contaminado e é através do sangue. Não vamos falar nem da AIDS, não vamos falar sobre doença sexualmente transmissível, não vamos falar nada disso. Apenas para alertar a população de que o teu sangue é muito precioso, muito importante. E agora você precisa evitar contaminá-lo. Sobre tudo isso que nós falamos aqui com a doutora Cláudia. O pernilongo, doutora Cláudia, ele transmite doença? Porque ele pica pica outro, fica ali, fica cheio de sangue, você bate ele, aquela coisa. Transmite doença? Transmite. O pernilongo transmite a dengue, transmite a chikungunya. O pernilongo transmite a dengue também? Também. Não é só o Aedes aegypti? Mas o Aedes é um pernilongo. É um pernilongo. É um pernilongo. Um pernilongo. Porque tem todo tipo de pernilongo também, né? Porque na verdade a gente fala pernilongo porque a gente generaliza a coisa, né? Generaliza tudo, né? Mas eles transmitem. Mas transmite. Aquele que vai vai um. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pelas suas informações muito importantes. E se alguém quiser alguma informação com a doutora Cláudia, tem o telefone dela para ligar, para ela dar novas informações, que ela é nossa parceira aqui no programa, né? Pode ligar para a doutora que ela está lá pronta para dar qualquer informação. 3042-0909, Rua Doutor Zerbini, 534, na Chácara Cachoeira. Obrigado, querida, por estar aqui com o nosso programa.